Você sabe qual a melhor hora para fazer um belo de um post que engaja no Instagram, que vai ser bem comentado, que o Instagram vai entregar para várias pessoas, que as pessoas vão dar um like? É isso que você quer saber? Então vamos lá. E eu não quero que você fique pensando naquelas formulazinhas que estão muito batidas, que você deve postar às 4 horas da tarde lá na quarta-feira. Esquece isso, que eu vou te ensinar o que dá certo de verdade. Então vamos entender algumas coisas, o que é imagem, o que é momento, o que é posição e o que é local. Imagem é a qualidade, pessoal, da fotografia que você vai utilizar. Você tem que esquecer aquelas imagens batidas de banco de imagem, aquela primeira imagem que você dá um Google e ela aparece. É a mesma imagem que todo mundo pega. Sua imagem não vai chamar atenção, sendo que milhares de pessoas já usaram elas para post, que vai lá no Google, bota imagem de flor e pega a primeira que vê e coloca no seu feed. Você tem que parar de fazer isso. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque você ainda pode ter problemas com direitos autorais. Isso mesmo. As imagens que estão ali no Google pertencem a alguém. Pode pertencer a um blog, pode pertencer a um fotógrafo. E além de ter uma imagem batida, que todo mundo usa porque ela é fácil de acessar, você pode ter sim problemas com direitos autorais. Procure imagens em sites como Pixels ou em outros sites que dão fotografias de alta qualidade e de forma gratuita. Imagens que as pessoas não estão utilizando em massa, Uma pessoa ou outra pode ter utilizado, mas não são como as imagens do Google. Utilize imagens em tamanho grande. Pegue elas e passe no Tiny para deixar elas com no máximo 1 mega. Senão elas vão dar problema na hora de carregar. O momento é o timing post. É o momento que você comenta sobre determinado assunto, influencia diretamente no resultado do seu post, pessoal. As pessoas acham que a curva de atenção nas redes sociais acontece de forma crescente e não é bem assim. Vamos dar um exemplo. O político A falou uma merda. Daí vai todo mundo compartilhando e falando sobre aquilo, até que eles param de falar. Geralmente você pensa e entende que acontece desse jeito. Mas na verdade não é bem assim, pessoal. A internet fica lá inerte, até o momento que acontece um evento bombástico. Um casal de famosos se separa, ou aquele ator XYZ é flagrado, traindo a esposa. Daí tudo explode. A internet explode, todo mundo começa a pesquisar sobre aquilo e vira referência, sem no Google Trends, que é o máximo. Mas depois de 28 ou 48 horas começa a cair essa curva de atenção, porque as pessoas elas voltam para suas vidas, para fazer as suas atividades. Essa curva de atenção ela tende a baixar. É normal? Volta à sua inércia inicial. Então, o que é o timing post? O timing post é justamente você se aproveitar desses momentos e pegar o boom na internet para fazer o seu post justamente quando o assunto está no hype e surfar em toda essa onda de tráfego. Então imagine comigo a cena lá do Will Smith dando um baita de um tabefe, hein? Que tabefe, hein, meu amigo? E aí, Caio, hein? Tabefão daquele no tapete vermelho. Imagine então aquele momento que o Will Smith ele dá um tabefe lá no Chris Rock, se eu não me engano, o outro ator. Todas as pessoas começaram a pesquisar sobre o Chris Rock, sobre o Will Smith, sobre a esposa do Will Smith e sobre o que foi que causou o Will Smith dar um tabefe nele, Tiveram muitas pesquisas sobre a doença lá que ela tem, Ela tem alguma anomalia genética, se eu não me engano. Escreve aqui nos comentários qual a doença que tem a esposa lá do Will Smith. E os termos de pesquisa sobre Will Smith, Chris Rock, sobre a mulher dele, quem é a esposa do Will Smith, qual a doença que a esposa do Will Smith tem, são as perguntas que as pessoas começam a fazer para a internet. E se tem um post lá seu explicando por que Will Smith deu um tapa no Chris Rock em pleno Oscar, e você faz uma sequência de carrossel explicando, puxando para o seu assunto se você fala sobre relacionamentos, como um homem tem que proteger uma mulher, se a mulher precisa ou não de ser defendida por um homem, se aquela agressão ela é pertinente, se ela passou do ponto, Você pode abordar de várias formas. Então, as pesquisas aumentam e todas as pessoas começam a pesquisar sobre Chris Rock, sobre o Will Smith, sobre quem é a esposa do Will Smith. Se você tem um vídeo no YouTube ou no Reels falando sobre isso, naquele momento as pessoas vão engajar, as pessoas vão assistir porque você está pegando o hype de um assunto
de um evento que aconteceu, pode ser a Copa do Mundo, né? Pode ser as Olimpíadas, pode ser a política, certo? Naquele momento todos queriam saber por que aquele tapa aconteceu. No momento que na Copa do Mundo o Neymar cai e se machuca, todas as pessoas querem saber se o Neymar vai jogar ou não. Tudo isso que eu dei de exemplo, Copa do Mundo, política, eleições, né? Uma fofoca do mundo dos artistas, todos esses momentos podem e devem ser aproveitados por você em um timing post. Não é a quarta-feira, às 6 horas da tarde, que vai fazer com que seus posts bombem, com que seu engajamento aumente, com que as pessoas comentem mais nos seus posts, com que você ganhe mais likes e, consequentemente, mais seguidores. O que você tem que aprender é usar de forma eficiente o timing post. Por fim, nós temos posição e local. Isso é uma coisa muito importante, pessoal. Quando você pega eventos que estão bombando, que todo mundo está falando, certo? Você tem que tomar uma posição. Você vai ficar do lado A ou você vai ficar do lado B? Se você fica na meiuca, é bem provável que você não consiga tanto tráfego quanto você poderia conseguir. Você tem que medir as suas palavras, você tem que fazer um texto coerente, você tem que falar de forma coesa, tendo em vista que você não pode ser muito agressivo, né? Você não pode ferir o outro lado, a não ser que você seja como o Ryan Santos lá, que acaba lascando o véu e tacando o pau em todo mundo. O cara parece uma metralhadora que atira para todos os lados. Você tem que ter sim um posicionamento, né? Quando nós falamos de posição, você tem que ter sim um posicionamento. Você vai defender A, você vai atacar B, ou você vai defender B e atacar A. E quando eu falo atacar, não precisa ser de forma agressiva, né? De forma preconceituosa, injusta, né? De uma forma leviana, mas é você defender o ponto de vista que você escolheu defender. Eu vou defender o Will Smith porque eu acredito que o homem deve sim defender a sua esposa. O homem pode sim atacar quando sua família é caluniada, quando ele tem a sua família atacada primeiro. Você vai pegar, se posicionar e vai fazer um texto, se for um texto em blog ou um post no seu Instagram, se for em texto, né? Se for um stories ou se for um vídeo para o YouTube, você vai falar de forma coerente, de forma coesa, né? Entendendo como você se comporta naquela rede, ok? O local, eu acredito que ele serve muito mais para quem é repórter, né? Para quem cobre situações ao vivo, né? Se você cobre eventos ao vivo, né? Que é você estar no local, você está no local ou não. Tem pessoas, blogueiros que viajaram exclusivamente para a Copa do Mundo para trabalhar. Parece que eles estão passeando, mas eles estão, de fato, trabalhando, certo? Eles viajaram para o Catar para cobrir o evento de forma autônoma, né? De forma que eles não são repórteres da Globo, da Record, da CNN. Eles foram para lá cobrir a Copa, narrar a Copa, falar, como o Casimiro, né? Ele sentou e começou a fazer live sobre a Copa. Ele não estava lá, mas ele se posicionou, ele arrumou um local, né? Fez ali um estúdio e começou a produzir lives. Você pode sim, do quarto da sua casa, ser o seu local que você começa a falar sobre X tema, né? Se você vira para outro lugar, você pode ter outro cenário para falar sobre outro quadro dentro do seu próprio canal. Então eu acredito que esse vídeo ficou bem completo e agora você sabe como acertar na hora certa, no momento certo de fazer aquele belo post do Instagram e comenta aqui o que você achou dessas dicas. Qual a dica que você achou mais valiosa? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E se tiver muito comentário aqui, eu posso fazer um vídeo exclusivo sobre a dica que vocês mais gostaram, para a gente discorrer mais sobre essa dica e aprofundar ainda mais o nosso conhecimento. Eu sou Melqui Passos e esse é o canal onde nós descomplicamos todo o marketing digital de forma simples, objetiva e clara. Se inscreve para saber mais e ter sempre conteúdos de qualidade como esse.